Quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que nos visitam mais uma vez, dizer da grande satisfação de tê-los aqui conosco. É bom e agradável vivermos unidos como irmãos, irmãos na fé, irmãos em Cristo, e que haja graça do Senhor sobre a sua vida, que Deus possa acrescentar muitas bênçãos espirituais e bênçãos na sua vida. Não se esqueça, Deus nos ama, Deus quer nosso bem, Deus é o nosso Salvador e Ele nos convida para andarmos na sua presença. Seja bem-vindo a esse templo, a essa hora do culto, que você possa usufruir do privilégio de estar aqui nesta noite. É bom e agradável viverem unidos os irmãos. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, conforme o registro de Mateus, capítulo 16. Narrativa do Evangelho, conforme Mateus, capítulo 16, de 13 a 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Especialmente o final do versículo 18: eu edificarei a minha igreja, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos, como é bom estarmos aqui reunidos, depois de um tempo tão difícil que nós passamos, iniciando o ano de 2020, sob o impacto de uma pandemia, onde foi necessário que ficássemos alijados do privilégio, até mesmo no contexto governamental, da oportunidade de deixarmos nossos lares e nos dirigirmos ao templo como fazemos hoje. Ainda que tenhamos que manter o distanciamento, usar a máscara, ainda que tenhamos que tomar os cuidados necessários, mas como é bom voltarmos a nos reunir no templo. Certamente que há pessoas com comorbidades que ainda não podem. Há pessoas que ainda estão amedrontadas, assustadas. Há sentimentos diversos, sem dúvida alguma. Mas como é bom, eu repito, podermos estar aqui. E podermos assim, em santa comunhão na presença de Deus, participar do sacramento da ceia, declarar a nossa confiança como acabamos de cantar, entender o que disse o salmista, da alegria de estar na casa do Senhor, de estar do fato agradável de estar em comunhão uns com os outros. Queridos, eu não sei se todos estão dimensionando hoje esse momento em que a igreja começa a retornar às suas atividades presenciais. A importância disto.
E eu gostaria que cada um pudesse constatar isto. E certamente também desejo que você consiga desvincular-se daquela situação de ficar em casa, de assistir o culto online, como se estivesse assistindo um programa qualquer de televisão, e pudesse aquecer o seu coração, aquecer a sua fé, ter discernimento exato do que significa a igreja reunida. E é nesse sentido que eu digo, precisamos pensar na igreja, considerando as suas marcas, considerando os seus objetivos. As marcas da igreja, as marcas que caracterizam a realidade, a necessidade de fazer o que estamos fazendo, como agora, é apresentar o ensino bíblico, falar da palavra de Deus, o que a Bíblia diz, não o que nós, porventura, queiramos dizer. A outra marca da igreja é a comunhão amorosa, fraternal, a amizade, a união espiritual que nos envolve a todos. E desse modo, nos alegrarmos por sermos pecadores resgatados pela graça de Deus, curados e lavados pelo sangue de Jesus vertido na cruz. A outra marca é a adoração sincera dos servos de Deus. Estamos aqui reunidos e devemos estar sempre reunidos como adoradores de Deus. Não somos nós as pessoas mais importantes do culto, não sou eu como pastor, não é o presbítero, não é o outro pastor, não é você, não é nem a marca da igreja como igreja presbiteriana, batista ou de qualquer outra denominação. O elemento fundamental da igreja, a pedra fundamental da igreja em Cristo Jesus é a adoração a Deus. A razão de nos reunirmos é adorar ao Senhor nosso Deus. E a outra marca viva da igreja é a pregação do Evangelho, que anuncia a vinda de Jesus Cristo, que já veio, e os seus ensinamentos, e a sua mensagem que convoca, que convida o pecador a se arrepender e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E em Cristo Jesus, viver, prosseguir a nossa jornada de vida em confiança e na esperança de que um dia o Senhor Jesus voltará para o resgate final da sua igreja para a eternidade com Deus. Por isso, o objetivo da igreja é a nossa união com Cristo. Como irmãos, devemos trabalhar, pelejar para que estejamos unidos em torno da pessoa de Jesus Cristo. E nesse sentido, é importante considerarmos o que, a partir do texto que nós lemos acerca da confissão de Pedro, para entendermos que a igreja é um projeto de Deus, não um projeto humano. Ainda ontem, em estudo bíblico com os jovens, eu disse aos queridos irmãos acerca daquilo que centraliza a igreja, aquilo que faz a igreja se movimentar. A igreja não deve nunca colocar a pessoa, os seus desejos, as suas necessidades no centro. A igreja precisa centralizar a pessoa de Deus, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. Nós não devemos nos desviar do princípio de que Deus é aquele que governa e que dirige a vida do seu povo, que Jesus Cristo é o seu Senhor e que o Espírito Santo é aquele que edifica, aquele que trabalha e convence o pecador e convence o crente a respeito das suas necessidades espirituais, chegando inclusive a interceder junto a Deus, porque nós nem sabemos orar como convém, mas é aquele que ora conosco e por nós, para trazer a bênção e a paz de Deus aos nossos corações. Há uma importante reflexão a ser realizada hoje,
Nesse contexto de pandemia, nesse momento em que a igreja precisa revitalizar as suas forças, a igreja precisa se reorganizar, a igreja precisa pensar na sua vitalidade, a igreja precisa pensar nos seus objetivos. E eu o convido nesta noite a fazer essa reflexão, o que a igreja precisa fazer e o que ela precisa deixar de fazer. Esse é o grande desafio atual. Para que as pessoas que pertencem à igreja possam amar a Deus, servir a Deus, e serem envolvidas e participarem com fé, com confiança, de que estão na presença de Deus, de que andam com Deus. E a igreja, o povo que compõe a igreja, o corpo de Cristo, ter um testemunho fiel, caloroso, verdadeiro, de que são chamados pelo Senhor para pertencer à sua igreja. Embora eu acredite que as diferentes denominações cristãs se apresentem com boas intenções, não importando qual seja essa ou aquela denominação, a igreja invisível, a igreja de Deus, ela precisa ser realmente bíblica, genuinamente bíblica, focada na Bíblia, seguindo o que a Bíblia diz, onde nós podemos dimensionar algumas coisas importantes. A primeira delas, como igreja bíblica, é o compromisso de Deus com o seu povo. É Deus que chama as pessoas, é Deus que toca no coração das pessoas. Desde o Velho Testamento, os antigos atos e as antigas manifestações de Deus giravam em torno disso quando Ele chama Abraão para andar na sua presença, ser íntegro, e Ele promete a Abraão abençoá-lo. E ali Deus faz uma aliança perpétua de abençoar e de conclamar e de trazer os seus e formar o seu povo. Deus forma Israel. Algumas centenas de anos depois, Deus, conforme o povo escravo do Egito, intervém naquele povo, intervém naquela nação e chama o povo através da liderança de Moisés para que eles sejam libertados daquela escravidão e saiam, porque Deus tem um propósito maior para eles. Formarem a nação de Israel, a nação de Deus, o Israel espiritual de Deus, na verdade, um povo seu, de propriedade exclusiva. Aquela promessa que Deus fez a Abraão lá na aliança, quando o chama e diz para ele andar na presença do Senhor, ele diz: eu farei a sua descendência ser tão grande, mas tão grande. E diz para Abraão: olha para o céu e veja as estrelas. A sua descendência será desse modo, incontável. E agora, escravos do Egito, Deus chama aquele povo para sair da terra da escravidão, para adorá-lo e andar na sua presença. E receber a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E Deus vai intervindo na história da humanidade ao longo dos séculos, chegando até os nossos dias. E a promessa de Deus continua válida para o povo dele em todas as épocas contadas e as circunstâncias. E o Israel de Deus espiritual, não importando a descendência ou a ascendência judaica, o Israel espiritual de Deus almeja a Canaã celestial, a eternidade com Deus. E Deus tem esse compromisso com o seu povo. Nós não devemos nos esquecer disto nunca. Deus está compromissado com o seu povo. Não devia haver cristãos desigrejados, porque biblicamente falando, cristãos verdadeiros nunca se afastam da comunhão com Deus. Não há esta possibilidade. Não é possível servir a dois senhores.
ou há de se agradar de um ou servir a outro, conforme Mateus capítulo 6 diz. E como igreja, como povo de Deus, nós somos chamados para servi-lo e andar na sua presença, assim como ele chamou Abraão e prometeu abençoar. Assim as promessas da bênção de Deus continuam sobre nós. Deus está comprometido com o seu povo, Deus está comprometido com a sua igreja até o final dos tempos, até a volta de Jesus Cristo. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, primeira epístola de Paulo aos Coríntios 11, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da Santa Ceia do Senhor. Esse texto nós lemos hoje pela manhã, na celebração da ceia. E aqui nessas palavras que o apóstolo Paulo traz, olha, o que eu recebi do Senhor e o que também vos entreguei, Paulo mostra o tamanho do comprometimento de Deus com a sua igreja, porque ele fala de Jesus Cristo como aquele que é o que sela a aliança de Deus com o seu povo, para a salvação, para a permanência na sua presença, na unidade espiritual que nos deve cercar. E ele deixa a marca da Santa Ceia, para que isso seja lembrado como nosso testemunho espiritual e o nosso testemunho de fé. Por isso eu repito, não devia haver cristão desigrejado. Assim como nenhum cristão deveria deixar de tomar a Santa Ceia, de celebrar os sacramentos da aliança, por conta dessa aliança de Deus com o seu povo. E cada um de nós devemos ter a sede e termos a busca pela presença e pela companhia de Deus. A tamanha importância de termos a consciência da aliança de Deus conosco. E é interessante observarmos isto, que Deus, como aquele que é o projeto, ou aquele que projetou a igreja, como o Senhor da igreja, Ele nos convidou para sermos seu povo, mas Ele nos destinou para sermos instrumentos em suas mãos. Na mesma epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 31, o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons espirituais que envolvem a igreja. E diz que no exercício desses dons existe a unidade espiritual, a unidade orgânica da igreja, onde cada membro, na instrumentalidade divina, está destinado a trabalhar pela unidade do seu povo na presença de Deus. Como que cada um executando a sua tarefa. Mas é interessante observarmos que Paulo, ao falar dos serviços dos cristãos na igreja, ele fala, mas foi o Espírito Santo de Deus que manifestou isto na vida do seu povo, na vida dos crentes. A uns ele chamou para fazer isto, a outros ele chamou para fazer aquilo. E esta é exatamente a estrutura da segunda questão importante. Deus está comprometido com a sua igreja, e os seus membros também deveriam estar comprometidos com seu Deus, assim como comprometidos com a igreja de Cristo, em servi-lo e servir o seu próximo, em servir o seu irmão. Se Deus nos escolheu, é porque Ele tem propósitos a serem cumpridos na nossa vida, e o maior deles, nós não podemos esquecer, é a salvação, a vida eterna no céu. Mas enquanto a salvação, a vida eterna no céu não chega, nós somos salvos para viver nesse mundo no testemunho da fé, no testemunho da graça de Deus, no anúncio do Evangelho, transmitindo vida e graça a todas as pessoas que nos envolvem. Jesus Cristo morreu por nós, não somente para redimir dos nossos pecados, mas também para separar para si um povo dedicado à prática das boas obras. Boas obras significa aquilo que nós fazemos para servir o próximo, aquilo que nós fazemos de bem para os outros. Mas boas obras significa aquilo que nós fazemos de celebração, de culto, aquilo que nós fazemos nas nossas orações, aquilo que nós fazemos na vida espiritual para glorificar e servir a Deus.
E isso nós fazemos, conforme a palavra de Deus nos diz, fé e obras caminhando juntas. Se sem fé é impossível agradar a Deus, sem obras é impossível realizarmos as obras, o serviço do Senhor, inclusive a vitalidade da igreja. E cada crente, cada cristão, ele faz parte do processo da vitalidade da igreja. Não é um disparate, não é demais, e não é pressão sobre a vida de nenhum fiel, de nenhum cristão. Aquela pergunta, o que você pode fazer como instrumento nas mãos de Deus para servi-lo e servir o seu próximo? Há muito que podemos fazer. E esta é a visão bíblica da igreja genuinamente cristã. Não de uma igreja que procura fazer e realizar coisas ao léu ou aleatoriamente. Esta visão bíblica, ela nos é fornecida por Deus, o Senhor da igreja, de todas as épocas, para podermos entender a importância de fazermos parte da igreja do Senhor. Lucas, após descrever os acontecimentos do dia do Pentecostes, conforme o livro de Atos, capítulo 2, e de explicar o ocorrido através do sermão de Pedro, centralizado em Jesus Cristo, Lucas nos apresenta as consequências do Pentecostes, nos dando uma amostra de uma igreja movida pelo Espírito Santo. A igreja não se iniciou no Novo Testamento. A igreja já existe, ou já existia há 4.000 anos, mais ou menos, antes de Cristo. O Pentecostes vem unir o remanescente do povo de Deus naquela época e para todo o tempo até a segunda vinda de Cristo, para que esse povo faça parte desse projeto do Senhor. Por isso a importância de nos lembrarmos de Abraão, do chamado e das promessas, da aliança de Deus com Abraão. O ocorrido em Pentecostes foi o que uniu e tem unido o povo de Deus ao longo da história. Nós não precisamos de um novo Pentecostes. Este já veio, o Espírito Santo já está conosco, ele já atua em nossas vidas, ele já atua na igreja de Cristo. Por isso, hoje eu faço parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Se você ler Atos capítulo 2, você vai se inteirar da profundidade desta questão. Lá, nesta renovação, nessa nova proposta, nós entendemos como viviam os convertidos e como viviam os crentes em Cristo Jesus. Hoje também a igreja precisa ser movida pelo Espírito Santo, atenta à palavra, ao Evangelho, ao ensino bíblico. Hoje a igreja precisa também trabalhar a humanidade das pessoas para que elas sejam transformadas pela graça de Deus, transformadas pelo Evangelho, eliminando toda forma de rivalidade, hipocrisia, imoralidade, falsos ensinos, ideologias estranhas ao que a palavra de Deus ensina, ao que Deus revelou ao seu povo. Hoje a igreja precisa viver o discernimento de cada dia em torno da revelação de Deus, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E cada crente assumir o seu compromisso espiritual de manter-se unido nesse propósito, entendendo o que Deus quer para a nossa época, para os nossos dias. Daí, nós precisamos acordar nesse momento onde nós estamos voltando à reunião da igreja presencial, fazendo desse momento um momento onde nós possamos focar nossa vida naqueles atos que de fato significam adoração a Deus. Uma comunidade chamada igreja como povo que está na presença de Deus, anda na presença de Deus, vive na presença de Deus. A característica maior que inspira a igreja é essa presença extraordinária. Deus
presente no meio do seu povo. Deus presente no meio da sua igreja, Deus presente no meio dos seus servos. E isso deve tocar os nossos corações. Há algo que extrapola qualquer organização litúrgica. Há algo que extrapola em muito e ultrapassa em muito qualquer organização denominacional. E o que extrapola, e ao mesmo tempo devia nos unir, como povo de Deus, generalizadamente falando, em todos os lugares do universo, do planeta, Deus está no meio do seu povo, Deus está na congregação dos seus santos. Onde quer que estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ou em meu nome, ali estarei para abençoar, diz a própria palavra de Deus. Onde estiverem, eu estarei. É uma palavra garantidora. Deus garante a sua presença no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Mateus 18, versículo 20 diz exatamente isso. Onde estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Em Efésios 4, 4 a 6, o apóstolo Paulo novamente, Efésios capítulo 4, de 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu não tenho nenhum problema em fazer uma afirmação pública. A pior estupidez da igreja cristã foi organizar-se em denominações diferentes. A pior estupidez que nós fizemos foi e tem sido essa mantida em nossos dias. A igreja de Cristo deveria focar esse pensamento, estas palavras do apóstolo Paulo que acabamos de ler. Há um só Deus e Pai de todos, e que está no meio do seu povo, e age em todos. Uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, onde cada um deveria entender a sua participação na igreja de Cristo. Eu tenho aprendido, na minha jornada de vida, a deixar de dizer, eu sou de tal igreja. Eu deixo para falar isso no momento mais íntimo. Eu acho que é mais importante a gente se identificar como cristão, como crente em Jesus Cristo. Há muitas pessoas que colocam a denominação em primeiro lugar. Eu sou presbiteriano. Que bom. Eu prefiro, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Pare e pense. O que seria melhor se nós não vivêssemos fechados em nossos guetos eclesiásticos? Lideranças eclesiásticas que levam para cá e para lá. O mais importante é entendermos que nós fazemos parte da Igreja de Cristo, a Igreja Universal de Cristo, não aquela que tem ali atrás. A igreja realmente do reino de Deus, não aquela exatamente que está ali, mas a igreja invisível em todos os lugares, em todas as épocas, desde Abraão até os nossos dias. A igreja do Senhor, que vive pela fé, que honra o nome do Senhor, que adora a Deus, que glorifica a Deus, cujos corações dos seus membros estão abertos a receber a graça do Senhor, a buscar a palavra, a ser consagrado, a fazer as boas obras que nos estão propostas desde antes da fundação do mundo. Boas obras em Cristo Jesus.
João, no capítulo 3, do versículo 1 a 21, nós não faremos a leitura do texto, são 21 versículos, mas você pode anotar e ler posteriormente. Ali fala das pessoas que são nascidas de Deus, nascidas de cima, feitas pela obra de Deus. A comunidade local, portanto, é a Igreja Universal, concretizada no grupo de discípulos do Senhor. E é um privilégio fazermos parte desse grupo. É um presente, conforme disse o apóstolo Paulo, a fé não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem de vocês, não vem de nenhum homem, de nenhuma pessoa, para que ninguém se glorie. A fé é um dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é na fé que o Espírito Santo nos move para acatarmos e obedecermos e seguirmos a vontade de Deus. Em segundo lugar, além da igreja ser uma comunidade da presença de Deus, a igreja também precisa pensar na sua importância como uma comunidade de amor e graça. Comunidade de amor e graça. Pensar e viver a igreja como uma vivência de amor. E eu não estou falando de nada romântico. Eu não estou falando de nada esotérico. Ao mesmo tempo, eu não estou falando de nada que seja onírico, um sonho, uma imaginação. Veja a palavra de Deus, aí também no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus 22, de 34 a 40, 6 versículos. Enquanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, eles tiveram uma discussão anterior, e agora os fariseus, sabendo que isso aconteceu, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eles devem ter dado pulos de alegria desse tamanho, maior que eles. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Aí vem a sequência da mensagem de Jesus. Este é o grande e primeiro mandamento. E Jesus se referia aos primeiros mandamentos dos 10, para não pôr o nome de Deus em vão e assim por diante. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus quis dizer o seguinte: desses 2 mandamentos dependem a vida da igreja. A igreja precisa ser uma comunidade de amor e graça, onde os seus membros entendam e participam completamente, integralmente desta vivência de amor a Deus acima de todas as coisas. Ah, meus queridos, se nesse retorno da igreja presencial nós não colocarmos isso em primeiro lugar como foco central da razão de pertencermos à igreja, onde nós assumamos a nossa atitude forte e firme de sermos adoradores de Deus, nós arranjaremos inúmeros outros motivos para não estarmos aqui. Nós arranjaremos muitas explicações para desejarmos, talvez, que a igreja continue transmitindo os seus cultos, para que ali eu possa escolher na grande vitrine
Qual eu prefiro assistir? Hoje eu quero ouvir o reverendo tal. Não quero ouvir o reverendo da minha igreja, quero ouvir o outro. E aí a gente vai apertando ali os canais do YouTube, do Facebook, procurando o que a gente quer ouvir. O desafio para homens e mulheres crentes é vivenciar em comunidade o amor a Deus e o amor ao seu próximo em todos os seus contextos e aplicações. Esse é o desafio. Esse é o sentido básico da comunhão. E esse é o sentido fundamental a nos mover a fazermos as boas obras. Sabe, irmãos, para mim como pastor dessa igreja já há cerca de quase 25 anos, é pesado demais que alguém queira que eu arranje uma fórmula de sucesso para a igreja. Às vezes eu vejo alguém com a expectativa de que eu diga assim, olha, faça isso, faça aquilo outro. Irmão, se eu posso dizer algo para você fazer como membro desta igreja, é exatamente isso que Jesus disse. Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e isso está acima dos profetas, isso está acima de toda a lei. E ame o seu próximo como a si mesmo, isso também está acima da lei dos profetas. Ame, comunique a graça de Deus, manifeste a graça de Deus, fale da graça de Deus, vivencie a graça de Deus. Eu acho lamentável que muitas vezes nós queiramos fazer uma lista de atividades, focados muitas vezes em manuais que nunca conseguimos cumprir o que diz tudo ali. Manuais feitos por mãos humanas, que muitas vezes gastamos tempo discutindo leitura de atas que não adianta para mais nada. Em vez de discutirmos como nós podemos servir melhor a Deus, com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso entendimento, com a nossa fé, com o estudo da palavra. Como podíamos fazer mais obras evangelizadoras e evangelizar as pessoas. Não condenar as pessoas, mas falar para elas do amor de Deus, da graça redentora, da obra bendita de Cristo consumada na cruz. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele faz uma aplicação tremenda, assustadora, contrastante com a ideia frívola de queremos uma igreja só de obras. Abra lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, por favor. E esse texto, por mais longo que ele seja, e não é tão longo assim, são 13 versículos. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que encerra o assunto, põe uma pá de cal sobre o assunto e estabelece o princípio da vitalidade, do objetivo maior da igreja, como comunidade de amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, e aqui o apóstolo Paulo faz uma ilustração sensacional,
mostrando o que é imaturo e o que é maturidade na igreja. Quando eu era menino, falava como menino, isso é imaturidade. Sentia como menino, coisas próprias de menino. Pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem capaz de discernir, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Você tem maturidade espiritual? Você se julga espiritualmente maduro pelo seu tempo de vida na igreja, pela sua vida de oração, pela sua vida como participante da igreja? Então eu o convido a pensar exatamente a igreja como uma comunidade de amor e que comunica a graça de Deus. Repito, amor a Deus, amor ao próximo, amor à nossa vida relacional com a Trindade, o Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Por último, algo que pode nos motivar e levar-nos a perceber a importância da igreja no tempo e na nossa época, como foi desde Abraão até aqui. A igreja é uma comunidade de fé. Precisamos pensar a igreja como uma comunidade composta de pessoas movidas pela fé. A fé, conforme Hebreus nos diz, é a certeza das coisas que se espera, mas a respeito das coisas que não se vê. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele é o invisível. Na linguagem dos antigos hebreus, ele é o indizível. Ou ele é como um grande terremoto que abala todas as estruturas existenciais, as estruturas do universo e as estruturas do coração humano. É um grande terremoto que abala toda a estrutura existencial. Mas Deus também é aquele que está no silêncio do quarto fechado, onde uma alma se coloca, onde o indivíduo se coloca quebrantado na presença de Deus e ora a Ele. E clama a Ele. E Ele que está presente naquele momento secreto, naquele momento único, corpo, mente e alma, unidos a Deus em oração. Ele responde e Ele atende. Ele fala ao coração. Isso é ser movido pela fé. É entender a vida espiritual muito mais do que a vida prática do dia a dia. É entender a nossa espiritualidade e investir tempo, investir conhecimento, empreender a nossa vida para crescermos espiritualmente. Olha o que diz Romanos capítulo 10. Romanos 10, 16 a 21. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Por isso Isaías disse: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías jamais se atreveu a dizer: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Irmãos, uma coisa que nós aprendemos na pandemia é preservar a vida. Eu aprendi isto. Acho que todos aqui aprenderam isso, não é? Por isso que você usa máscara, por isso que você mantém distância,
Por isso que você está aí, e quem ainda não tomou está aí desesperado para tomar a vacina. Quem já tomou está relativamente tranquilo. Pois é, eu preservei a vida, tomei vacina, tomei outras vacinas, mas peguei Covid e quase morri, como outros irmãos nossos aqui. Mas nós aprendemos a cuidar da vida como algo precioso. Foi ou não foi? Pensar no futuro, planejar o futuro, preservar os empregos, em vez de as empresas falirem, se ajeitaram para as pessoas trabalharem em casa, home office. Os grandes laboratórios farmacêuticos do mundo estão investindo fortunas jamais investidas para ver quem sai na frente e consegue apresentar o remédio que cure a Covid. Nós aprendemos a preservar a vida, mais do que antes. A gente vivia de anos e anos na mesma rotina, né? Teve a H1N1 lá atrás, teve o HIV, um monte de doenças, mas nada assustou tanto a humanidade quanto a Covid. É importante, nós precisamos preservar a vida, até porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas o que é a vida? Perguntou Jesus, quando ele escreveu, lá em Mateus capítulo, quando Mateus escreveu os ensinos de Jesus, lá em Mateus capítulo 6. O que é a vida? A partir do versículo 25, capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. E aí a pergunta, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de fé, pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os incrédulos, os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pois é, aprendemos a preservar a vida, não é? E Jesus vem, através da sua palavra, dizer para nós, é só isso? Nós precisamos também aprender a preservar a nossa fé, a viver pela fé. Entre vida e fé, o que vai prevalecer? Se você é daqueles que tem medo da morte, eu tenho uma triste notícia para te dar. Terrível notícia. A morte vai chegar para você um dia. Assim como você nasceu e começou a contagem dos seus dias, essa contagem vai terminar. Você pode chegar a 90 anos. Dona Edna está aí com 95 anos, né? A mãe dela faleceu com 97 anos. Outras pessoas aqui da igreja faleceram com idade tão avançada, mas faleceram. E nós vamos falecer também. Não adianta querer preservar a vida como algo eterno. Os nossos dias vão terminar, mas a fé permanecerá.
E quem morrer na fé, no plano de Deus, passará pela ressurreição dos mortos e verá a glória eterna de Deus. Viverá eternamente no céu. Por isso que a Bíblia declara, desde lá o Velho Testamento ao Novo Testamento, o justo vive pela sua fé. A igreja é uma comunidade de fé. E nessa noite eu quero te convidar a abrir o seu coração para você se mover e viver no mover de Deus, entender o seu chamado e saber que a fé nos convida ou te convida a abrir o coração para Deus, através da confiança, através da esperança nele, e resultado disto, viver em consagração de vida a Ele e ao seu serviço. A igreja é uma comunidade de fé. A igreja é uma comunidade de amor e de comunicação da graça. A igreja é uma comunidade da presença de Deus. Concluo esta mensagem. Quando uma pessoa se isola, por esse ou aquele motivo, ela corre o risco de se restringir a tudo. Eu conheço e tenho uma pessoa muito querida, que eu amo profundamente. Ela vive um mundo, um universo que ela criou para si. E há anos ela desaprendeu a compreender a realidade das coisas como acontecem todos os dias. Ela vive no seu universo, ela vive no seu mundo, como se ela vivesse no outro planeta. E isso já tem muitos anos. Ela está restrita à realidade. Parafraseando esta realidade, quando um crente se isola e se restringe, deixando de participar da igreja de Deus, o seu habitat, o seu lugar, deixando de participar da comunhão dos santos, da comunhão cristã, deixando de participar da vitalidade do corpo de Cristo, esse isolamento retira toda a vitalidade da participação comunitária e também da relação com Deus. Aliena espiritualmente as pessoas. Lá em Hebreus, a palavra do Senhor diz assim: não deixeis de congregar, como é costume de alguns, exatamente por causa disso. Precisamos pensar no que fazer, e não prioritariamente em relação ao prédio, ao que é material, e a decisões administrativas que nunca acabam. Por isso que está cheio de gerentes, cheio de gestores, cheio de administradores por aí, fazendo a roda da empresa, a roda das coisas funcionarem. Precisamos pensar a igreja como projeto de Deus, sua essência divina, sua espiritualidade, sua biblicidade, sua comunhão, sua operosidade para fazer a obra divina. E esse, talvez, seja o grande momento da atual geração que faz parte da igreja cristã. O maior de todos. Esse é o momento de repensar o que e como fazer. Essa é a nossa vez. No tempo de Deus, Deus que está se movendo no meio do seu povo. Esta é a sua vez de pensar a vida da sua igreja. Eu citei na sexta-feira para o grupo de homens que estava aqui numa conversa que nós tivemos, da União Presbiteriana de Homens, ao PH, como lembrança, o texto de Jeremias, capítulo 37. Um texto interessantíssimo, o Vale dos Ossos Secos, onde Deus transformou, entre aspas, um grande cemitério que só tinha de carne deteriorada e só tinha ossos, em ilustração
para dizer qual era a sua obra na humanidade e na nação de Israel. Onde Deus disse: eu voltarei a dar vida a esses ossos. E o profeta Ezequiel, ele faz uma descrição de como essas coisas começaram a acontecer. Os ossos começaram a se mexer lá nas sepulturas, as partes do corpo voltaram a se juntar, os tendões começaram a voltar, a carne começou a ser reconstruída, e de repente aquele monte de gente, como se fosse uma nação zumbi, todo mundo andando, e de repente eles ganham vida, e eles passam a viver novamente a vida como ela é. O mover de Deus na igreja hoje pode fazer isto. Essa foi a visão do profeta. Em Atos capítulo 2, o Pentecostes transforma a vida da igreja. E nós fazemos parte disso. O Espírito Santo de Deus está nos movendo a entendermos o que Deus quer de nossas vidas hoje. Pois é. Mais uma vez eu uso a frase, e não quero que ela fique cansativa aos seus ouvidos. Igreja pós-pandemia precisa ser uma igreja bíblica, mais que nunca. A rotina daquilo que estávamos acostumados a fazer, fazendo anos e anos, repetindo, acabou, se rompeu, há quase 2 anos atrás. É tempo da igreja ter vida conforme o projeto de Deus deseja. Deus nos abençoe. Eu convido a ter serenidade para pensar nessas coisas. Pelo menos ter simplicidade e sinceridade para orar. E mais uma vez, ter consciência de que você é a igreja de Cristo. E dela você faz parte. E nela você precisa fazer diferença. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. E eu convido a orar nesse momento, uma simples oração. Vamos orar essa simples oração. Senhor, o que quer de mim? O que o Senhor deseja e espera que eu seja e faça nessa comunidade a qual eu faço parte, nesse mundo em que eu me encontro, nesse tempo que eu tenho de vida, onde eu ainda tenho saúde e aonde eu ainda tenho liberdade e o direito de ir e vir. O que o Senhor quer de mim? No teu reino, na tua igreja. Ó Pai do céu, humildemente nós oramos a Ti nesse momento e aqui estamos. E queremos ter o discernimento espiritual da vida da Tua igreja, muito distante das coisas deste mundo, das ideologias políticas existenciais que estão por aí. Queremos, ó Deus, viver o Teu reino, a realidade do Teu reino. Trabalhe em nossas mentes e corações, ó Deus, para que nós tenhamos a visão do Senhor no grande trono. E ao redor desse grande trono nós estejamos nos movendo como adoradores, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. E que esta presença do Senhor nos quebrante, que a fé, ó Deus, nos mova, e que, ó Pai, tenhamos plena consciência do que o Senhor quer de nós em nossos dias. Ó Deus, abençoe esta Tua igreja, abençoe outras tantas comunidades que existem espalhadas por aí, de um povo que se chama pelo Teu nome, clama pelo Teu nome e anda na Tua presença com fé sincera e singela. Guarde a Tua igreja e preserva-nos e levante-nos, ó Deus, mova-nos para crescermos em graça e conhecimento da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.